30.000 novos casos da doença por ano. E para falar sobre os sintomas, tratamento da doença, a gente tem o privilégio de receber aqui no estúdio do Band News o Dr. Dante Senra. Doutor, muito obrigado pela presença. Eu que agradeço. Cardiologista do Hospital Sírio-Libanês, uma das maiores autoridades do assunto. Doutor, a gente sabe, né, que as vacinas são fundamentais para vários tipos de doença. Especificamente nessa, né, de que forma essa vacina pode contribuir? É um grande avanço porque é uma doença que tem uma incidência maior nos países em desenvolvimento ou subdesenvolvidos, porque tem uma relação muito próxima com as condições socioambientais. Então, as pessoas, infelizmente, não tratam direito a infecção da orofaringe, da garganta, a amidalite, a faringite. As pessoas interrompem o tratamento que é preventivo da febre reumática, a febre reumática aparece em decorrência das infecções na orofaringe, mas apenas 3% das pessoas que têm infecção de orofaringe pode desenvolver a febre reumática, mas desenvolve se não fizer o tratamento preventivo de forma correta, né? E o brasileiro interrompe o tratamento. Então, a vacina vai ter uma importância fundamental, inclusive na redução de custos, né? Para você ter uma ideia, quase 40% das cirurgias cardíacas que são feitas no Brasil são feitas em decorrência de complicações da febre reumática. E o SUS tem um gasto de quase 250 milhões de reais por ano só em tratamento de complicações dessa doença. Doutor Dante, então a febre reumática atinge diretamente o coração. Existe uma frase romântica na medicina que a gente diz: a febre reumática lambe as articulações e morde o coração. Não é tão romântica assim, não, porque é trágica, né? Mas ela é uma complicação de uma infecção na orofaringe, e a gente diz que é uma doença autoimune, né? Quer dizer, o organismo reconhece como estranho alguns órgãos nessa doença, em especial a pele, o cérebro e o coração. E nesses órgãos pode advir as complicações. E essas complicações começam a aparecer 2 a 4 semanas depois de uma infecção na orofaringe. Então, primeiro vem a infecção, depois, teoricamente, a febre reumática. Isso é muito importante para que os pais fiquem atentos, porque é uma doença que atinge preferencialmente, mas não exclusivamente, as crianças de 5 a 15 anos. 80% das pessoas acometidas por febre reumática estão nessa faixa etária. E depois de 2 semanas a 1 mês, ela começa com uma dor articular, uma dor na junta, no joelho, uma dor que no cotovelo, quer dizer, são dores em grandes articulações, com poucos sinais inflamatórios, e tem a característica de ser migratória. Ela muda de uma articulação para outra, e aí os pais relativizam. Tem dificuldade de identificar e relativizam a dor, a importância da dor, porque ela desapareceu, né? E aquilo é uma manifestação da febre reumática, e nesse momento ela tem que ser iniciado o tratamento para que evite a complicação cardíaca que aparece em metade das pessoas que tem a febre reumática. É uma situação delicada, porque, pelo que você está dizendo, assim, não é uma imediata, né? Não é uma situação imediata. O problema não aparece imediatamente, né? E não tem um lugar específico, né? Não tem, mas preferencialmente a primeira manifestação da doença reumática é nas articulações, como eu disse. Além disso, podem aparecer nódulos, ou caroços, gânglios, sobretudo nos braços, e são indolores e também por isso passam despercebidos. Né? E as terceira e quarta complicações são ou cardiológica ou neurológica. A criança costuma ficar mais irritada, mais chorosa e começa a ter dificuldades em alguns movimentos. E às vezes movimentos involuntários, incoordenados, que a gente chama de coreia, que é uma complicação também da febre reumática. Na fase adulta também é possível ter a febre reumática, doutor? É possível. No adulto jovem é possível. O idoso não, mas o adulto jovem é possível. 20% das vezes ela acontece no adulto jovem. O senhor falou sobre a vacinação, né? Sobre essa pesquisa. Tem várias no mundo hoje, né? O Brasil, como é que estaria nesse momento? O que se tem notícia é que tem 12 vacinas em desenvolvimento sendo testadas no mundo, mas essa vacina do INCOR, ela está numa fase bem avançada, os resultados foram muito promissores em animais e já existe uma nova versão dessa vacina para ser testada, para ser iniciado o tratamento em seres humanos, dependendo
até onde eu sei, exclusivamente de autorização da Anvisa. O doutor não está participando especificamente dessa pesquisa, né, desse levantamento, dessa tentativa de se identificar a vacina, mas é um dos principais conhecedores do assunto aqui no Brasil. Doutor Dente, só para a gente finalizar, tem algum exame, alguma situação em que a pessoa que está com essas dores ou os filhos que estão sentindo essas dores, eles podem identificar? Tem um exame específico ou, de fato, é uma situação que só o médico especialista que vai saber? Infelizmente, não existe um exame que seja que feche o diagnóstico, né? Ela aparece em decorrência de uma infecção por uma bactéria específica chamada Streptococcus pyogenes, né? É um tipo de bactéria. O que você consegue saber é se a infecção foi oriunda desse Streptococcus, com uma cultura de um material colhido na orofaringe ou um exame de sangue que a gente faz, que quando muito, Barão, a gente só consegue identificar se foi por essa bactéria. Mas o diagnóstico da febre reumática é um diagnóstico exclusivamente clínico e, portanto, tem que ser feito por um profissional habilitado, um reumatologista ou um pediatra ou um cardiologista que está muito atento por causa das complicações cardíacas. Já sabe como as coisas funcionam. A Sueli Gomes. Sueli, muito obrigado pela mensagem. A Sueli está acompanhando a gente agora no Facebook, mandou uma pergunta para o doutor, dizendo o seguinte: a doença aparece mais em homens ou mais em mulheres? Tem essa diferença? Não tem diferenciação. A única diferenciação é sobre a faixa etária, mas ela aparece de forma equivalente, tanto em homens como em mulheres. Muito obrigado pela pergunta, viu, Sueli? Você também pode acompanhar a nossa transmissão no Facebook e também, eventualmente, fazer pergunta aqui para os nossos entrevistados. De qualquer forma, fica o alerta, principalmente para os pais, né? Crianças entre 5 e 15 anos com doenças anteriores que não foram bem cuidadas, começar a ter ali uma dor específica numa parte do corpo, algo que seja fora, né? Vale a pena levar até o hospital, identificar, porque a consequência pode ser muito séria, muito séria. Tem um tempo, doutor, enquanto as primeiras dores são sentidas até que, de fato, o coração venha a ter uma complicação maior? O que a gente sabe é que metade das pessoas que têm febre reumática diagnosticada e que não fazem o tratamento preventivo das complicações são acometidas, o coração é acometido como complicação maior, como complicação principal. Mas não tem um tempo específico, isso pode demorar anos. Às vezes só existem manifestações frustras, que algumas arritmias, aumento da frequência cardíaca, mas as obstruções das válvulas que exigem tratamento com intervenção, com cirurgia cardíaca, elas podem demorar décadas. Por isso que é importante o diagnóstico inicial para prevenir essas complicações. Doutor Dante, mais uma vez, muito obrigado pela participação aqui no Band News. Até uma próxima. Eu que agradeço. Muito obrigado pelo gentil convite. O aumento no número de carros velhos abandonados gera riscos para a saúde e também para a segurança de milhares de pessoas. Só em São Paulo, a Prefeitura recebeu quase 30 mil pedidos para remoção de veículos.